Bom, vamos ao 7 de setembro, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou ontem nas suas redes sociais um vídeo em que convoca a população brasileira para o ato do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. Bolsonaro falou em defesa da liberdade e pediu anistia aos presos políticos. Vamos acompanhar. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam um movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade? De que serve ter o mapa se o barco está parado? Não, de que serve ter o mapa se o fim está traçado? De que serve a terra à vista se o barco está parado? Para que serve ter a chave se a porta está aberta? De que servem as palavras se a casa está deserta? Para que serve a independência se nós não temos liberdade, Geisiane? Olha, é bem emblemático nós irmos à rua agora no dia 7 de setembro, pedir também, né, uma das pautas, a pauta única no momento é o impeachment do Alexandre de Moraes por motivos óbvios, né? Repito, de novo, não só em decorrência das últimas informações que a Folha trouxe, mas em decorrência do que vem acontecendo no nosso país nos últimos pelo menos 5 anos, do ativismo judiciário e da imposição das ideias da cabeça do Alexandre de Moraes a toda a sociedade. A gente vai ver certamente um grande movimento. O presidente Jair Bolsonaro é um presidente que tem bastante capital político, né, bastante capital simbólico. Certamente será um grande movimento e assim, o povo tem essa consciência do que está acontecendo no país. As pessoas já têm essa consciência. Graças, inclusive, às redes sociais, as pessoas estão muito mais por dentro do que está acontecendo em Brasília, em todo o cenário político, do que, por exemplo, em relação ao que acontece no futebol, como era uns anos atrás. Então, o povo brasileiro já tem essa consciência. Eu acho que se tem alguma coisa para falar a respeito disso, é que o Senado não ignore mais esse chamado da população. A população está consciente, a população quer fazer, a população dá o apoio ao Senado. Então, que o Senado não ignore esse grito realmente pela liberdade. E aí, só para fechar minha fala, quando eu era criança, aos domingos, o meu pai tinha um CD de hino e ele colocava pra gente ouvir os hinos em casa. E um dos hinos era o hino da independência do Brasil, que é um hino belíssimo. E ele começa falando que japonês da pátria filhos... Ah, não é japonês? Não é o japonês. Eu jurava Na que era escola a gente cantava japonês. Ver contente a mãe gentil. E aí ele fala, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E lá pelas tantas ele fala ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então que tenhamos esse espírito de liberdade dentro dos nossos corações, porque realmente o momento exige. Não é? Japonês tem 5 filhos. É 4? Ah, já aumentou, porque aumentou a população brasileira. Agora, eu queria fazer igual o professor Suano, pegar um gancho. Pegue um gancho. Para divulgar a capa da Revista Oeste desta semana, cujo tema é anistia. Vamos olhar na tela aqui, olha só, anistia. Não há outra forma de resgatar o Brasil do beco sem saída imposto ao país pelo regime fora da lei do ministro Alexandre de Moraes. Essa reportagem de Augusto Nunes e Christian Costa, exclusiva para os nossos assinantes. Pois é. Eu tenho uma pergunta. Quando a gente pede a anistia, a gente está
se conformando que esses presos são culpados? Eu tenho essa dúvida. Eu sempre pensei em relação a isso, mas o que me explicaram, o Pavinato vai falar melhor, é que ainda assim, para a situação que o país está, você consegue resolver a situação dos presos, porque eles precisam da liberdade. E é um somebody love. Mas eu também acho que porque você meio que reconhece que cometeu um crime. Isso me incomoda profundamente, porque não existiu, né? Professor. O crime foi cometido, mas não por aqueles que estão presos. Exato. Essa é a grande questão. Um crime de golpe. Pois é, e nem um crime de golpe, mas o crime foi cometido pelos demais que colocaram, sem devido processo legal, desrespeitaram a coisa de Então foi cometido, portanto, pelo abuso de poder. Mas a anistia... Mas para esses aí nós vamos dar anistia. Pois é, mas a anistia viria como uma forma de tentar resgatar os direitos. Você sabe, eu vou falar uma coisa, é complicado, porque veja, a nossa legislação, ela é uma merda no que interessa, e no que interessa ela desce as filigranas dos preciosismos. Veja, a anistia, ela está no Código Penal, né, que fala que não tem, né, extingue-se a punibilidade no caso de anistia, graça ou indulto, mas no Código de Processo Penal, a gente encontra no artigo 742, a seguinte redação, artigo 742 do Código de Processo Penal. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz, automaticamente ou a pedido do beneficiado, extingue a pena. O meu problema é o conceito de anistia, conceito amplo de anistia, ela abarca crimes políticos e ela extingue qualquer tipo de punição, mesmo que uma prisão preventiva. Mas eu encontro no Código de Processo Penal brasileiro esse artigo, deixa eu ver se esse artigo não foi alterado, porque eu falei de cabeça, 74, o que eu falei? 74 alguma coisa. Porque extinguir a punição não extingue a condenação. Então, né? não extingue a condenação, extingue a punibilidade, mas isso pelo Código Penal. Aí, veja aqui. Concedida a anistia, 742, que eu acabei de ler, após transitar em julgado a sentença condenatória. Aí eu me pergunto, porque nós temos cerca de 1.000 pessoas que ainda não foram julgadas, que estão presas preventivamente, mas não têm a decisão transitada em julgado. Então essas pessoas não se beneficiariam a princípio da anistia. Na verdade, na minha opinião, o que tem que se fazer é anular essas decisões, esses processos, porque foram processos que se desencadearam com abuso de poder, não houve tentativa de golpe do país. Totalmente nulidade. Então, assim, eu tenho tido notícias, né, de refugiados, condenados políticos aí que estão na Argentina, e eles pedem não a anistia, mas realmente a anulação de todos os processos, porque são inocentes, não cometeram crimes. O que eu entendo é que essa anistia seria um grande pacto, não o ideal. Mal comparando, seria como você convencer o Maduro a largar o poder e você não prende ele, você deixa ele fugir. Não é o ideal é que ele fosse preso, mas é o possível no momento. Né? Uma forma de, pelo menos, preservar a vida dessas pessoas que foram abusadas de todas as formas possíveis, acabarem fazendo de conta que aquilo que foi feito, mesmo que seja ilegal, será ignorado. Mas são muitas mortes, muita coisa. São muitos abusos. E aqui no Brasil são muitos abusos. Tem pais aí, né, afastados de suas famílias, tantos que estão presos, pais e mães e parentes, avós, tantos que estão presos quanto os que estão fora do país, né? Então, assim, é muito complicada essa situação que nós estamos vivendo e realmente nós não podemos fechar os olhos a isso. É muito importante que todos acatem esse chamado aí do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 7 de setembro na Paulista, para que a gente peça tanto a liberdade dessas pessoas que estão presas injustamente em função do 8 de setembro, que estão... 8 de janeiro. De 8 de janeiro, desculpa, que estão foragidas, né, em outros países, para que possam voltar às suas famílias, às suas empresas, aos seus trabalhos, aos seus filhos. Então, assim, e além de tudo, o impeachment de Alexandre de Moraes. Independentemente da questão da anistia, fica muito bem caracterizado como se configura uma liderança. O Bolsonaro foi e disse, esse é o nosso posicionamento, independentemente da porcaria que foi feita, vamos pedir uma anistia. Porque essas pessoas sempre precisam. A palavra é forte, né? A palavra ela tem o significado, ela tem a carga
da luta contra presos políticos, etc. Mas veja, porque fala assim, você está falando do direito, Avinato, mas o direito não está no lixo? Tá. Quando é para beneficiar a população, tá. Mas quando é para prejudicar a população, ele não tá. É isso aí. E nesse caso, a gente precisa se atentar para isso, porque existem 3 tipos de perdão. E perdão quer dizer que a pessoa já foi condenada. Sim. Primeiro é a graça, que é aquela que o presidente dá para uma pessoa em particular. Olha, eu te perdoo, te dou a graça. Que é o que o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira, um direito que ele tem. Que a graça, ela é sempre personalíssima, porque ela é sempre para uma pessoa. Não tem como ela não ser pessoal, porque a graça, ela é pessoal. Aí o STF, pervertidamente, sem vergonha nenhuma, os ministros do STF, sem vergonha nenhuma, tiraram esse direito do Daniel Silveira e do presidente Bolsonaro. Aí tem o indulto. O indulto é aquele que a Dilma fez, que colocou, dentre outros, o Dirceu para fora. O que é o indulto? É falar assim, olha, neste Natal eu vou perdoar todos aqueles que têm mais de 60 anos, que estão condenados a apenas de até 8 anos, que têm cabelo grisalho, etc, etc. Aí os advogados vão lá ver assim, bateu todos os critérios, pede para o juiz soltar. Ele caiu no indulto. Aí não tem a pessoalidade. Tem a pessoalidade, porque ele já faz o indulto pensando num caso. Mas aí, como é do PT, pode. Como é do PT, pode. E tem a anistia. A anistia, o Congresso, ele pega uma população, fala, vamos anistiar esta população de condenados. Agora, como a lei fala em trânsito em julgado, é isso que me encafifa. Sabe por quê? Porque o trânsito em julgado é depois da sentença penal que condena e não tem mais recurso. Mas a maioria dos presos do 8 de janeiro ainda sequer foram julgados. Então a eles não atingiria a anistia. Porque se o Congresso aprova a anistia, aprovou uma anistia, quem tem que pôr para fora é o Alexandre de Moraes. Ele pode fazer de ofício, ou seja, por vontade própria, nós sabemos que não vai fazer, ou a requerimento da parte, para falar, olha, fui anistiado. Mas daí a parte que não teve o trânsito em julgado, vai chegar lá, olha, fui anistiado. O Congresso fez um projeto que também anistia eu que estou preventivo. Ele vai falar, não, a lei só permite eu anistiar quem teve trânsito julgado. Você não. O Congresso não pode mudar a lei? O Congresso pode mudar a lei. Pode mudar a lei. Seria muito... Ele teria que mudar a lei. Isso. Na mesma lei que ele dá a anistia, ele poderia mudar o Código de Processo Penal. Ele também podia fazer o seguinte, para facilitar. Que eu não sei... Na verdade, ele teria que... Desculpa, não pode ser na mesma lei, não. Ele teria que mudar a lei, estabelecer para quando vai viger, se imediatamente, no caso imediatamente, e aí depois ele faz o projeto de lei. Porque primeiro ele precisa mudar a lei para fazer um instrumento da anistia com base na lei nova. Agora, o que o Congresso podia fazer de imediato para fugir desta armadilha da anistia? Apesar do nome politicamente ser bonito, ele poderia revogar os artigos do Código Penal que falam do crime de golpe de Estado e golpe contra o Estado Democrático de Direito. Ele revoga, porque você revogou. Retroage. Por meio de qual instrumento legislativo? Poderia ser revogação. Uma revogação poderia ser um projeto, revoga os artigos do Código Penal. Esse. Pronto. Ele acabou. Poderia fazer isso por um projeto de decreto legislativo? Não. Não poderia? Não. Deve ser lei complementar. Não, é lei complementar. Exatamente, é lei complementar. Faz revogo. Tá. Não, mas para mudar também o Código de Processo Penal é assim, é lei federal. Uhum. Né? Mas ele muda, tem que mudar a lei. O mais fácil seria isso. Agora, o mais fácil de tudo isso seria empichar o Alexandre de Moraes. Por quê? Empichado o Alexandre de Moraes, pelas razões da sua suspeição, pelas razões daquilo que a Folha de São Paulo nos mostrou, cada uma das partes poderia pedir a anulação da decisão. Exato. E ninguém continuaria com esta palhaçada e esta falta de vergonha de dizer que tem legalidade a conduta do Moraes. Então, o mais sensato é pedir o impeachment do Moraes.